Já parou para pensar que os sentimentos que nutrimos por alguém são como as ondas do mar? Assim como o amor, elas surgem, crescem, pegam impulso e ao longo do tempo vão perdendo força. Até o momento em que atingem seu limite e se soltam na areia. Algumas ondas são fortes e chegam até a praia. Já outras se gastam com tanta intensidade que se perdem no meio do mar. Às vezes eu acho que todas essas ondas, sejam elas fortes ou fracas, vão me atingir. Aí está o problema. De tanto observar o mar pela janela, nunca aprendi a nadar. Esse é um trecho do livro Moletom, no qual eu vou fazer a análise hoje. Eu gravei um vídeo de mais de 15 minutos, só que o computador fez a questão e a audácia de ir lá e diminui totalmente o volume do meu microfone. Fez essa audácia. Isso não é normal. Enfim, hoje eu trouxe o livro para análise de novo, pela terceira, eu acho que é a terceira vez que eu tô tentando gravar isso aqui. Vamos primeiro pelas aparências da capa, de tudo, porque falam que você não pode se atrair pelo livro. Calma. Qual que é o ditado mesmo? Tá, a capa. Não se atraem pelo livro pela capa. Mas tem uns que vale a pena, viu? Porque o conteúdo e a capa são bons. Moletom, a capa é muito bem trabalhada, é toda ilustrada. Se a gente olhar aqui, todos os desenhos têm a ver com o tema do livro. Todos têm a ver com a história. Mas você só percebe depois que você já leu o livro. O Júlio Azevedo tem uma característica de desenho muito própria, que tem algumas gravuras para simbolizar sombra, sombreamento, e a maioria dos desenhos dele são todos preto e branco e prevalecem uma cor só específico. Que nessa história, durante o livro, por dentro, não tem prevalecer cor, mas na capa você vê que é esse rosa meio salmão que ele prevalece. Tudo aqui na capa tem a ver com o livro. Tudinho, não tem uma coisa que não tem a ver com o livro. Muito papel, café, fotos de lembranças e coisas assim. Por dentro, ele é quase todo ilustrado. Esse daqui é só um exemplo de como que é por dentro. Deixa eu achar mais algumas ilustrações, porque tem várias aqui. Como eu disse, todas são nesse tema preto e branco, que me atrai demais. Eu gosto muito desse tipo de desenho. E o traço dele é muito característico também, se você ver. É um traço muito característico, ele faz tudo no minimalismo e eu acho isso incrível. Incrível de verdade. Agora vamos falar sobre os personagens. Eu acho que eu nunca falei isso, mas eu amo a profundidade em personagem. Não quer dizer que eles precisam ter uma história triste para contar toda vez necessariamente. Eles podem ter uma história feliz, mas eu gosto que o jeito que a pessoa é de acordo com o passado dela, ou com as coisas que foram acontecendo durante a vida, como qualquer ser humano comum. Porque pra mim não faz sentido eu ler uma história com um personagem arrogante pra caramba e você não entender o porquê que ele é arrogante. Ele só é arrogante e pronto. Pra mim não faz sentido, você tem que explicar o porquê que ele é arrogante. Porque a criação dele foi rodeada de pessoas arrogantes também, ou pela nobreza, por exemplo, faziam ele se sentir incrível e por isso ele é arrogante da forma que ele é. Pra mim tudo tem que ter um significado, e nessa história de Moletom tem muito significado cada personagem. Não todos. Os que são mais secundários e que anyway aparecem em 2 páginas, óbvio que não tem pra que dar uma profundidade para esse tipo de personagem. Mas os personagens principais, eles têm uma característica muito deles, é própria. É uma característica própria deles. E eu acho isso muito legal. O personagem Pedro, apesar de eu não gostar muito do nome por questões meio pessoais, né?
É um personagem muito legal, ele é bem profundo, ele expressa a dor e as coisas deles através da escrita. E é muito legal, eu acho que o autor deve ter trazido uma coisa como característica dele para a história. Muitos autores fazem isso, de tipo pegar uma coisa dele e colocar na sua obra. Eu também, como escrevo umas coisinhas aí, eu com certeza já peguei várias coisas da minha vida e coloquei na história justamente para as pessoas verem uma certa realidade, verem uma coisa para assim comparar com a própria vida e ver isso aí pode acontecer com qualquer pessoa. E com o Pedro não é diferente. Ele é um personagem gay num mundo cheio de preconceitos, que inclusive ele não tem uma boa relação com os familiares, principalmente a mãe e o pai. E por isso ele vai para casa da tia para tentar achar como se fosse um refúgio para ele, tirar da frente as coisas que estavam afetando ele extremamente. Isso pode acontecer com qualquer um, gente. Sinceramente, principalmente uma pessoa homossexual ou que se enquadra fora dos padrões da humanidade, da família ideal. Então, por isso, eu acho incrível o Pedro, apesar de eu gostar mais do personagem Lucas, porque ele é mais de bem com a vida. É uma coisa, talvez uma idealização, não do que eu gostaria de ser, mas tem fragmentações desse personagem que faz a gente, como a gente poderia ser desse jeito. Eu vejo uma espécie de inspiração no Lucas. E eu gosto muito de passados e flashbacks, a história bota isso toda hora. É incrível. Principalmente na parte do Lucas. Para contar a história dele, eles colocam um flashback que é um pouco sensível para quem está se descobrindo ainda como parte da comunidade LGBT. E é sensível, mas a gente se toca que isso acontece com todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas que estão nessa comunidade. Vamos pular para outra personagem, a Amanda, que eu acho simplesmente incrível, o ícone feminino e cheia de atitude. Eu gosto muito da Amanda. Eu gosto muito da personagem Amanda, do jeito que ela se expressa, do jeito que ela lida com o Pedro no geral e como ela se preocupa com a vida do Pedro. Como ela se preocupa com ele ao extremo. E não é uma coisa de tipo, obrigação, é porque ela realmente se preocupa, porque ela é amiga dele há muito tempo. E ela sente que ele é da família dela. Sente como se ela precisasse mostrar pra ele quanto ela se importa. E, sério, se isso na sociedade atual tivesse muito mais, eu acredito que muita gente não estaria com essa tristeza toda, melancolia. Eu falo isso por mim também. A história de Moletom, pra mim, é simples. É um romance clássico. É um romance que a gente vai encontrar em vários livros ou até produções cinematográficas por aí. Talvez até um pouco previsível no modo que a gente já conhece esse tipo de história. O diferencial é trazer dois protagonistas LGBTQIA+, que são dois personagens gays protagonistas. Tem muito isso de se descobrir na comunidade, tem muito isso de insegurança, ansiedade, problemas familiares, coisa que qualquer jovem hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, é muito comum. Mas ocorre muito isso porque com tanta comunicação e tanta expressão de opinião pelas redes sociais ou em qualquer plataforma digital, faz com que a gente sinta um pouco inseguro com a vida que a gente tem. A gente idealiza uma vida perfeita e a gente não tem essa vida perfeita. Então, isso aqui no livro mostra muito essa realidade. Eu gosto muito disso de
De ao mesmo tempo que você sabe que a história é ficcional, tem pingos de realidade que você vê em todo lugar. Não é que nem aqueles filmes ou livros de romance que o cara vai lá e te entrega um buquê de flores com chocolates e faz uma declaração de amor na sua frente. Ninguém faz isso hoje em dia. Os que fazem viram chacota na internet. A gente idealiza na nossa cabeça coisas e mundos perfeitos que a gente claramente não consegue ter, ou se consegue, parece até que é uma realidade alternativa. Não sei explicar, isso daí é uma coisa que veio da minha cabeça. Eu gosto muito da escrita do Júlio Azevedo. Eu gosto do jeito que ele escreve, porque é muito claro e direto. A gente entende de cara o que ele quer dizer ou o que a história se trata. Por outro lado, eu elogiei bastante o livro, mas eu devo dizer que tem partes nele que não me agradam. Talvez coisas que pra mim não fazem tanto sentido. Algumas ilustrações, como o barquinho de papel, pra mim não tem muito a ver com a história. É um estilo do autor, mas pra mim não tem muito a ver com a história. Eu sei que nem precisa ter a ver, só uma ilustração, mas eu gosto que as coisas façam um pouco de sentido na minha cabeça. Outra coisa que me deixou decepcionada é a falta de resposta para algumas coisas. Mas também talvez seja um charme do autor de fazer a gente tentar questionar o que acontece na história muitas vezes. O moletom, pra mim, é a parte que não faz sentido. Talvez eu não tenha prestado tanta atenção na história, porque às vezes eu dou dessas, eu tenho que admitir que eu não sou a melhor pessoa, tenho muita falta de atenção em algumas partes. Mas pra mim o moletom foi uma coisa jogada no fim da história pra dar nome pro livro. Não quer dizer que isso tenha acontecido de fato, mas pra mim é como se fosse. Porque eu tô lendo o livro e de repente o Pedro resolve fazer o que vai fazer no final do livro, que eu não vou contar, né? E joga a informação do moletom nas últimas 5 páginas. E a gente se pergunta, tá, mas cadê esse moletom antes? Se fosse o café uma simbologia do relacionamento dos dois, seria um pouquinho mais compreensível. Porque o café tá presente em todos os momentos da história. Eles se lembram muito de como eles se conheceram e como a cafeteria fez parte da história deles. E eu acho que é muito mais memorável do que um moletom que você simplesmente coloca nas últimas páginas. Bom, num geral, eu gostei muito do livro. Ele me tirou de uma longa ressaca literária, eu posso dizer. Uma longa ressaca literária de 2 meses, pelo menos. Acho muito bom o jeito que ele escreve. É uma grande evolução. Pra quem começou no Facebook com algumas tirinhas, pelo que eu entendi, eu acho que eram tirinhas, ele colocava os desenhos dele e algumas poesias, com o título Moletom. Uma poesia para uma narrativa completa é um passo muito grande. Porque poesia é uma coisa que a gente se acostuma depois de um tempo a escrever. Agora, a narrativa, a gente precisa deixar muitos detalhes. E ele conseguiu trazer muito bem isso pro livro. Eu acho isso muito bom. Mas como talvez eu tenha colocado muita expectativa no livro, eu tenha me decepcionado um pouco demais. Porque eu tinha, antes da ressaca, eu tinha recém lido um livro que também é de um autor brasileiro, que ele publicou o livro com 16 anos. O nome dele é Marcos Martins. Acho que é Marcos Martins. O nome do livro é Até que a Morte Nos Ampare. Eu li aquele livro, eu fiquei surpresa de como o livro é bom. Então, eu talvez tenha refletido esse livro no livro do Júlio Azevedo, que não tinha nenhuma obrigação de ser igual. Até porque os gêneros são um pouquinho diferentes. Os dois, se eu não me engano, são romances, mas a narrativa, as duas, não tem nada a ver com a outra, são totalmente distintas. Então, talvez tenha sido um excesso de expectativas mesmo. E eu admito que talvez se eu lesse sem tanta crítica, com certeza ele ia ser um 5 de 5. Como eu
Eu li de primeira, eu me decepcionei com o final e eu resolvi dar uma nota de impulso. Tá aqui, ó, eu fiz toda uma avaliação, eu sempre faço isso com todos os livros que eu leio. Eu vou lá, anoto no papel tudo que eu acho e dou uma nota final de estrelas, ó. E no final eu dei 3,5. Mas talvez analisando melhor o jeito que foi o livro e de outro olhar, talvez eu desse um 4,5. É um grande aumento. Eu acho esse livro bom, tá? Não é regular, ele é bom. Só que, como eu disse, eu acho que eu coloquei muita expectativa nele e isso acabou estragando a minha experiência na leitura. Enfim, minha nota no final de tudo é 4,5. É uma boa nota, tá? Eu não sou a melhor crítica literária, me dá uma simples e nobre opinião. Beleza? E é isso o vídeo. Kisses by Celeste /Camille opinadora de livros alheios. Numa próxima eu trago uns vídeos mais diferentes assim. Eu acho que vai dar certo aqui, hein? Beijos, tchau, 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 não aguento mais.